Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós daremos continuidade à nossa série de aulas sobre português para concursos, mais especificamente o português que será cobrado no concurso dos Correios, concurso esse que vai ter como banca organizadora a banca IBFC. E nessa nossa série de vídeos aqui a respeito de português para o concurso dos Correios, nós estamos resolvendo aí diversas questões da banca IBFC, para que vocês consigam aí traçar o perfil da banca, traçar o nível de cobrança da banca e principalmente como é que a banca costuma cobrar os assuntos de português, tá? Então, sem mais demoras, vamos lá para a nossa primeira questão. Pessoal, aqui nós temos o seguinte: assinale a alternativa que contenha um adjetivo. Veja bem, existe uma série de critérios aqui que a banca vai nos dar e a gente precisa assinalar, dentre essas 5 alternativas, qual palavra, dentre essas opções, ela cumpre todos os quesitos dados pela banca. E o primeiro quesito é uma palavra que seja um adjetivo proparoxítono formado por 6 sílabas e precisa possuir um sufixo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é que eu recomendo a vocês? Comecem pela letra A, obviamente, e efetuem a separação silábica das palavras. Dessa forma, vocês conseguirão encontrar o gabarito de forma muito rápida. Veja, na nossa letra A, nós temos aí a palavra arqueológicos. Arqueológicos. Pessoal, primeiramente, veja, pela divisão silábica, nós iremos encontrar aí rapidamente o nosso gabarito. Sobre qual sílaba aqui recai a tonicidade da palavra arqueológicos? Veja que a sílaba tônica é exatamente essa aqui circulada em vermelho, ló. E veja que essa sílaba é a antepenúltima sílaba da palavra, o que faz com que essa palavra seja uma palavra proparoxítona, perfeito? E aí, se vocês já sacaram aí as outras alternativas, vocês perceberam que todas elas são paroxítonas. Então, de cara, já encontramos o nosso gabarito. Então, veja, o nosso gabarito por eliminação, analisando apenas esse critério, já é a letra A, tá? Veja. Superintendências. Tonicidade recaindo sobre a penúltima sílaba, tornando a palavra uma palavra paroxítona. Da mesma forma, ceramistas. Penúltima sílaba tônica, palavra paroxítona. Etnoarqueologia. Da mesma forma, penúltima sílaba paroxítona, então a palavra é penúltima sílaba tônica, então a palavra é paroxítona. E por último, universidade, penúltima sílaba tônica, fazendo com que essa palavra seja uma palavra paroxítona. Então, de cara, já encontramos a nossa alternativa correta. Pessoal, além disso, analisem que, além desse critério, nós precisaríamos encontrar uma palavra que fosse um adjetivo. Pessoal, afinal, o que é um adjetivo? Para vocês que ainda não viram essa parte. Um adjetivo é uma classe de palavras, uma classe morfológica, que tem como função dar uma qualidade, uma especificidade a um substantivo. Já o substantivo é aquela classe de palavras que ela tem como função a nomeação. Ela nomeia tudo: pessoas, animais, objetos, lugares. O substantivo serve para isso. E o adjetivo especifica, qualifica o substantivo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, casa bonita, o termo casa é um substantivo, tá? E aí, veja que não é qualquer tipo de casa, mas sim uma casa bonita. Então, o termo bonita é o adjetivo que qualifica casa, o termo substantivo casa. Da mesma forma, casa feia, casa pequena, casa grande, casa cara, casa barata. Todos esses segundos termos aí que vem após o termo casa são termos adjetivos responsáveis por qualificar, especificar e modificar o
substantivo, tá? E perceba aí que arqueológicos é um termo adjetivo de fato. Veja, evidências arqueológicas. Pessoal, desculpe aí porque eu venho de uma gripe recente, então ainda estou me recuperando, tá? Então, provavelmente eu tuço aí ao longo dessa aula, mas ignorem isso aí, tá? Veja, evidências arqueológicas. Não são quaisquer tipos de evidências. Evidências é um termo substantivo. Evidências arqueológicas. Eu estou qualificando ou especificando que tipo de evidências são. Então, veja que arqueológicos cumpre aí o papel de adjetivo, tá? Além disso, veja que ele possui, vamos lá contar, 1, 2, 3, 4, 5, possui 6 sílabas. Então, esse critério aqui foi cumprido, esse critério também, esse também, e além disso, possui também um sufixo. Perceba que a palavra arqueológicos vem de arqueologia, mas a essa palavra primitiva foi acrescentada o sufixo icos, tá? Então, veja que essa palavra também possui um sufixo. Então, todos os 4 quesitos exigidos pela banca foram cumpridos na palavra arqueológicos. Portanto, a letra A é o nosso gabarito. Perfeito, pessoal. Veja que é bem tranquilo, tá? Característica da IBFC. É um português bem tranquilo. Raramente ela cobra pegadinhas. Então, se vocês estudarem efetivamente, certamente conseguirão uma nota aí excelente para que vocês consigam ser aprovados, tá? Nessa nossa próxima questão, a banca quer que a gente lembre aí quais os casos facultativos do uso da crase. Perceba, em relação ao uso facultativo da crase, analise as afirmativas abaixo. E aí nós temos 4 situações dadas pela banca. E aí, dentre essas 4 situações, existirão 2 situações que representam casos em que o uso da crase é opcional ou facultativo. E aí nós precisamos descobrir, dentre essas 4, quais são esses casos que de fato são de uso opcional, de uso facultativo, o uso da crase. E primeiramente, eu gostaria de relembrar com vocês o que é a crase, quando é que ela ocorre. Pessoal, a crase é o encontro de 2 As. Exatamente. É o encontro de A mais A. Porém, esse primeiro A aqui, é uma preposição. É uma preposição. Provavelmente regida por algum verbo ou nome anterior, tá? Já esse segundo A é o A artigo definido A. Perfeito? Então, quando isso acontece, a preposição e logo em seguida o A artigo, esses 2 As eles vão se juntar de forma que agora passará a existir apenas um único A. E esse A vai receber um acento agudo invertido, que é chamado acento grave. Veja, é igual a um acento agudo, só que virado para o outro lado. Esse acento aqui é chamado de acento grave. Acento grave. Tá? Então, esse fenômeno que acontece quando existem 2 letras As, uma seguida da outra, sendo a primeira preposição e a segunda artigo, esse fenômeno aí de elas se juntarem e formando um único A com acento grave, esse fenômeno é o famoso fenômeno da crase, tá? Então, a crase, resumidamente, é apenas isso. É exatamente isso aí. Porém, existem casos em que um dos elementos da crase, veja que a crase possui 2 elementos para que ela exista. Um A, letra A, preposição, em seguida de um A, logo em seguida um A, artigo. A preposição e logo em seguida a artigo. Perfeito? Só que, em alguns casos, o segundo elemento, que é o A artigo, ele vai ser opcional. A ocorrência dele vai ser opcional, vai ser facultativa. Nesse caso, por consequência, a ocorrência de crase também será facultativa. Então, vejamos aí quais são os casos. Primeiro caso de ocorrência de crase facultativo é a crase diante de pronomes possessivos, femininos.
Esse é o primeiro caso em que a crase é opcional, facultativa. Já o segundo caso é diante de nomes próprios femininos. Femininos. Opa. Femininos. E o terceiro e último caso é na expressão até a. Até a. Perfeito? Então aqui, pessoal, vejamos alguns exemplos. No primeiro caso, diante de pronomes possessivos femininos. Imagine a seguinte frase. Doei tudo a nossa mãe. A nossa mãe, tá? Doei tudo à nossa mãe. Pessoal, o verbo doar, ele é um verbo, nesse caso aqui, transitivo, direto e indireto. Mas como assim? Um verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento para que ele faça sentido completo, ele tenha sentido completo numa frase, tá? Então aí o verbo doar exige um complemento. Além disso, ele vai exigir um complemento que vai ser ligado a esse verbo de forma direta, ou seja, sem nenhum termo intermediário, e outro, né, que seria o objeto indireto, outro complemento, mas esse objeto, por ser indireto, ele não se liga diretamente ao verbo. E aí vai ter um intermediário entre esse verbo e esse complemento, que é quem? A preposição, né? No caso aí, a preposição a de avião. Então, veja, quem doa algo a alguém. Esse algo é o objeto direto. E esse a alguém, né, seria o objeto indireto junto à sua preposição. Veja, quem doa algo, correto? Na frase, a pessoa aí, o sujeito, doou tudo. Doei algo. Quem doa algo a alguém. A quem? A nossa mãe. No caso aí do sujeito dessa frase. Então, veja que esse a aqui, primeiramente, ele é uma preposição. Porém, para que haja a crase, precisa existir outro a artigo. E aí, lembra do que eu falei? Existem casos em que a ocorrência de um dos elementos da crase é opcional. Aqui, nesse caso, é um desses casos que eu acabei de falar. Tá? Então, a ocorrência do artigo a antes do pronome possessivo feminino nossa é opcional. Tá? Por isso que a gente fala que, nesses casos, o uso da crase também é opcional. Porque pode existir um a aqui, ó, um a artigo, pode existir um a artigo aqui ou não, tá? Se ele existir, então haverá a crase. Se ele não existir, então essa crase não existirá, tá? Então, por isso que nós dizemos que, nesses casos aqui, a crase é opcional, porque um de seus elementos também é opcional, que no caso aqui é o artigo, tá? Então, você escrever doei tudo à nossa mãe sem crase e com crase, das duas formas estaria correta. Perfeito? E aí, na nossa segunda situação, em que o uso da crase, a ocorrência da crase é opcional, nós temos aí diante de nomes próprios femininos. E aí, vamos aqui a esse exemplo. José é fiel a Maria, sua esposa. Veja que da mesma forma aqui, ó, o verbo, na verdade é um nome. O nome fiel, ele exige aí também um complemento. Quem é fiel a alguém. Percebeu aí a ocorrência da preposição? Quem é fiel a alguém. José é fiel a Maria. Então, primeiramente, essa preposição a, assim como no primeiro caso que a gente acabou de ver, ela sempre vai existir. O que não necessariamente vai existir sempre, e aí é onde entra o fato de o artigo ser opcional, é justamente o artigo, tá? Então, veja, você pode colocar aqui, antes do nome Maria, o artigo a, como também não pode.
Se você colocar, aqui será acraseado, tá? Se você não colocar, então não será acraseado. Então, mais uma vez, nós temos aí um caso em que o uso da crase é opcional. Por quê? Porque um dos elementos da crase também é opcional, a ocorrência dele, que é a ocorrência do artigo a antes do nome próprio feminino Maria, tá? Então, aqui, mais uma vez, escrever José fiou a Maria, sua esposa, com crase ou sem crase, as duas formas estariam corretas. Perfeito, pessoal? E o último caso é na expressão até a. E aí, imagine a seguinte frase. Vá até a cozinha e limpe a bagunça. Vá até a cozinha e limpe a bagunça. Esse a também é opcional, é facultativo. Você usar crase ou não. Das duas formas estará correto. Perfeito, pessoal. Então, agora que nós sabemos quais são os casos em que a crase é facultativa, vamos aqui para as nossas situações, nossas 4 situações dadas pela banca. Primeiramente, a banca fala o seguinte: a crase será opcional diante de pronomes possessivos femininos no singular, quando o termo regente exigir a preposição a. Pessoal, aqui está correto. E aí vai um detalhe. Na regra, geralmente não se fala se o pronome possessivo feminino precisa estar no singular ou não, tá? Aqui é uma particularidade da banca. E eu já adianto que essa segunda aqui, diante de pronomes possessivos femininos no plural, a banca considerou como errada, tá? A regra geral só fala em pronomes possessivos femininos. Mas já fica a dica que a banca IBFC também fala esse complemento aí. Precisa ser pronomes possessivos femininos no singular, tá? Então já fica aí uma particularidade da banca IBFC. Na opção 2 aqui, na situação 2, a banca fala que será facultativo a crase diante de nomes próprios femininos. E aí é a nossa segunda situação aqui, ó. Justamente, diante de nomes próprios femininos, o uso da crase é facultativo. Então, mais uma vez aqui, encontramos uma dessas opções que a banca nos dá, que de fato representa um caso de uso facultativo. A 3, nós já vimos que a banca considera errado, né? Quando trata-se de pronomes possessivos femininos no plural. E a situação 4 é diante de verbos. Porém, vimos aqui, nós temos 3 situações e a crase é facultativa. E nenhuma delas trata de verbo. Então, essa opção 4 também está errada, tá? Então, 1 e 2 estão corretos. Portanto, nosso gabarito aí seria a letra D. Veja que, por meio de duas questõezinhas que acabamos de resolver, nós já varremos aí vários assuntos de português, apenas respondendo questões. E aí vocês percebem a importância dessa forma de estudo, né, pessoal? Então, vamos lá. Letra D, o nosso gabarito. Aqui, nessa outra questão, nós precisamos saber de novo a respeito de crase, tá? Em casos em que ela ocorre. Veja, leia o fragmento do texto 2. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, e aí, fecha aspas, tá? Então, a gente vai analisar apenas esse trechinho aí. Observe o uso do sinal indicativo de crase e assinale a alternativa em que esse sinal é usado incorretamente. Perfeito. Na letra A, pessoal, só um adendo aqui. Esse tipo de questão aqui, incorretamente, veja, ele não quer a certa, mas ele quer a alternativa errada. E aí fica a dica de quem já tem mais experiência em provas de concursos, tá? Sempre quando isso acontecer, a banca quiser a errada e não a certa, circula esse nome errado. Sabe por quê? Porque às vezes você lê a letra A e vê, poxa, a letra A está correta. Eu estudei bastante, estou seguro e eu sei que a letra A está correta. Então a letra A é o gabarito. Aí você marca a letra A, não lê as outras questões e segue respondendo o resto das questões aí da sua prova. E aí você vai errar. E vai errar bobagem, vai errar besteira. Muitas vezes é uma questão fácil, você, por ser muito afobado, apressado, acaba errando, perdendo pontos aí que fazem com que você saia da
da briga por uma vaga, tá? Então, sempre quando isso acontecer, leiam com calma, circulem a questão, circulem a palavra incorreta. Se a banca quer que você marque a alternativa incorreta, a alternativa errada, marque esse nome errado, marque esse nome incorreto para sempre se lembrar. Você precisa marcar a errada e não a correta. E outra, sempre leiam todas as alternativas, tá, pessoal? Não tem pressa. Na verdade tem, mas é aquele equilíbrio, né? Se vocês forem apressados demais, vão errar bobagem por não ler o comando da questão de forma correta. Se vocês forem apressados de menos, vocês não vão conseguir realizar a prova em tempo, né? Então, sempre é bom equilíbrio. A letra A fala o seguinte: a palestra sobre mudança de hábitos ocorreria ontem às 8 horas da manhã. Pessoal, esse termo aqui, às 8 horas, eles são locuções que remetem à hora relógio. Essas locuções geralmente recebem a crase. Tá? Então, a letra A está correta. Por exemplo, às 14h30, às 18h30, às 21h25. Geralmente, essas expressões que remetem à hora relógio ocorrem a crase nessas expressões. E aí, caso vocês tenham dúvida se o uso da crase é devido ou não, troquem esse termo por ao meio-dia. Se fizer sentido, então o uso da crase é devido. Veja, a palestra sobre mudança de hábitos ocorreria ontem ao meio-dia. Poxa, fez sentido. Então o uso da crase é devido. Perfeito? Então letra A está correto. Letra B. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. Ora, você acabou de falar, Victor, que as expressões, esse tipo de expressão que remetem à hora relógio, elas geralmente recebem crase. É verdade, geralmente recebem crase. Mas olha, aqui nós temos uma preposição desde. E quais são os elementos, retomando aí os conhecimentos recapitulados na questão anterior, quais são os elementos necessários para que ocorra a crase? A, preposição, e A, artigo. Veja que aqui não cabe o A preposição. Por quê? Porque eu já tenho uma preposição aqui. E não poderia vir uma preposição após a outra. Então, esse A é apenas o artigo. Tá? É apenas o artigo. E aí ficou faltando o outro elemento da crase, que é a preposição. Ela não poderia acontecer aqui porque já tinha a preposição desde. Tá? Então, a ausência de crase aqui está correta, por esse motivo. Perfeito? Então, letra B está certa. A letra C fala o seguinte: soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé para o hotel. Pessoal, mais uma vez, quais são os elementos necessários para que ocorra a crase? Letra A de avião, preposição, e outra letra A de avião, mas dessa vez um artigo. Só que, vamos relembrar de outra coisa aí. Quando a palavra um substantivo é feminino, qual é o tipo de artigo que ele exige antes dele? É o artigo a, perfeito? Artigo definido a. Por exemplo, imaginemos aqui uma palavra feminina qualquer. Ingrata. Uma pessoa ingrata. A ingrata. Ingrata é uma palavra feminina. Então, o artigo que vai precedê-la é a ingrata. Porém, pé é uma palavra masculina ou feminina? Pessoal, eu falo o meu pé ou a meu pé? Eu falo o meu pé. Portanto, pé é uma palavra masculina. E palavras masculinas exigem que tipo de artigo anterior a essas palavras? O artigo o. Portanto, aqui, da mesma forma que a letra B, vai faltar um elemento da crase, que é o artigo a. Porque não cabe artigo a antes da palavra pé, porque pé é uma palavra masculina. O artigo que caberia aqui é o artigo o. Perfeito? Então, aqui o uso da crase é indevido. Por quê? Porque não há como haver um dos elementos da crase, que é o a, artigo. Então, aqui, isso aqui é inadequado. Não existe essa acentuação aí, nesse termo aí, a pé, tá? Seria o a sem acento. Então, aí já encontramos o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra C, tá?
Na letra D nós temos ele repensou e tivemos uma nova oportunidade, saímos às pressas e fomos para o anfiteatro. Esse termo aqui, às pressas, é uma locução cujo núcleo é feminino. E geralmente esse tipo de locução sempre vai ser acraseado. Da mesma forma, nós temos aqui uma expressão com núcleo feminino, uma locução com núcleo feminino, às vezes. Então, a letra D e a letra E estão certas, ambas estão corretas, tá? Então, vejam, expressões do tipo às pressas, às vezes, à venda, à vista. Esses tipos de expressões, locuções, adjetivos, adverbiais, conjuntivas. Outra aqui, ó, à medida que. Essas expressões cujo núcleo é feminino levam a crase, tá, pessoal? Portanto, aí, letra C é a única alternativa em que o uso da crase foi inadequado, porque não se usa a crase antes de palavras masculinas, e letra C, nosso gabarito. Perfeito? E aí nós iremos aqui para a nossa última questão, que aí nós temos uma série de lacunas e nós precisamos escolher dentre duas opções qual dessas opções é adequada para preencher essa lacuna, tá? Então vamos lá. O otimismo é uma qualidade que pode influenciar profundamente a forma como os outros te veem. Veja, vamos aqui relembrar lá em 2009 e aconteceu o novo acordo ortográfico, a reforma ortográfica. Pessoal, essa reforma trouxe uma série de mudanças na língua portuguesa. E algumas dessas mudanças são o fato de que algumas palavras perderam seu acento. Então, palavras, por exemplo, como enjoo, que antes recebia um acento circunflexo aqui, ó, no primeiro O, voo, veem, creem. Essas palavras recebiam essa acentuação diferencial aqui, ó. Só que depois dessa reforma, esses acentos caíram e essas palavras agora são escritas sem acento, tá? Então, nós já encontramos aí nossa primeira palavra correta, que é veem sem o acento, tá? Essa segunda forma aqui é inadequada. E aí, veja, na próxima frase. Pessoas positivas têm a capacidade de contagiar um ambiente com boas energias. Pessoal, o verbo ter, ele quando conjugado na terceira pessoa do singular, ele é escrito da seguinte forma. Tem, sem o acento. Porém, quando ele está conjugado na terceira pessoa do plural, ele recebe a acentuação diferencial e aí fica escrito dessa forma. Além disso, vamos relembrar que a reforma ortográfica eliminou alguns acentos de algumas palavras. Alguns acentos diferenciais, por exemplo. Mas não foram todos os acentos, tá? Alguns acentos diferenciais permaneceram. Dentre esses acentos que permaneceram, tá esse aqui, ó. Dessa palavra aqui, tá? Então, veja que o verbo tem que concordar com o sujeito. E aí, o sujeito dessa frase aqui, ó, pessoas positivas, está no plural. Portanto, ó, a forma correta do verbo ter é essa aqui, ó. Quando ele está conjugado no plural, ele tem essa forma aqui, tá? Então, essa é a forma, é a adequada para esse contexto. E essa aqui é a inadequada. Perfeito, pessoal. Com essas duas opções, a gente já acha nosso gabarito de cara. Veja. O VI não é acentuado mais. Aqui é o verbo vem, é outro verbo, o verbo vir. E a gente está tratando aqui de verbo ver. Além disso, o tem, por estar concordando com o sujeito que está no plural, ele recebe o acento diferencial, portanto, essa aqui também podemos eliminar. E aí já achamos de cara o nosso gabarito, que é a letra A, tá? Veja, proativo é uma palavra que contém um prefixo, pró, e um radical, que é ativo. Esse prefixo, quando se junta com esse radical, ele não é acentuado, tá, pessoal? Esse acento aqui está inadequado. Portanto, a forma correta aqui é proativo, junto e sem acento. Perfeito, pessoal? Então, já achamos aí o nosso gabarito bem tranquilo, né? Letra A, nosso gabarito.
Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa aula até o final. Eu espero que vocês tenham entendido perfeitamente o assunto. Caso tenha restado alguma dúvida, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso projeto, né? Deem like no vídeo, ativem o sininho para receber notificações e é isso, tamo junto, rumo à aprovação.